Fala pessoal, meu nome é Rinaldo, eu sou professor de física de vocês. E para quem não me conhecia, então, né, eu sou o novo professor contratado do 31. E como nossa aula está muito atrasada, então, assim, eu não vou enrolar muito, tá? Mas eu vou precisar já introduzir alguns conceitos já no início, porque está muito atrasado mesmo, tá? Certo? E meu nome é Rinaldo, só lembrando de novo. Aqui, nosso conteúdo agora que nós vamos tratar vai ser sobre hidrostática, tá? E nós vamos fazer nessa aula aqui a gente vai ver a diferenciação entre a densidade e a massa específica da substância. Qual a relação que elas têm, tá? Então, o que seria hidrostática na física? A física, isso é um campo, um campo da ciência que estuda os fluidos, tá? Por os fluidos eles apresentam, sabe, uma propriedade muito curiosa, que é eles têm uma facilidade de escoamento e também de adaptação. Eles se adaptam à forma do ambiente onde eles estão inseridos. Então a hidrostática nada mais é isso. Ela trata então sobre o comportamento dos fluidos em equilíbrio, tá? Equilíbrio é que eles estão parados, repouso. É isso aí. E os fluidos, eles são os líquidos e os gases, tá? É isso aí. Então agora o que a gente vai tratar aqui, ó? Nós vamos falar sobre a massa específica da substância e a densidade. Notem que eu coloquei aqui, ó, eu coloquei a equação que identifica a densidade do corpo e aqui eu coloquei a equação que identifica a massa específica da substância. Então o que acontece aqui, ó? A massa específica da substância é igual à massa sobre o volume da substância. E olha a densidade. Não é a mesma coisa? Densidade é igual a massa dividido pelo volume do corpo? Pois é, tá aqui, ó. A massa e o volume são os mesmos, a massa e o volume. Então, a unidade de medida para densidade, nesse caso aqui, é quilogramas metros cúbicos no Sistema Internacional de Medidas. Então, note o seguinte, ó, que tanto a massa específica como a densidade são bem semelhantes, mas não significa porque essas semelhanças elas são iguais, tá? Elas diferem. Ah, mas como assim? Se tem massa e volume, lá também razão de massa e volume. E vai ser a mesma unidade de medida de quilogramas por metro cúbico. Existe diferença? Existe. Eu vou mostrar para vocês, ó. Essa massa aqui, ó, tá, a equação diz assim, que a massa específica é igual a massa sobre o volume. A massa da substância, tá? No caso aqui, ó, essa massa aqui é a da substância, mas a massa da substância é pura. Só tem material daquela massa, tá? Não tem outro tipo de massa, de material inserido naquela massa lá. Só ela. Só aquela massa. A massa pura da substância. E aqui o volume que aquela massa pura da substância ocupa. Vejam bem. Aqui, na densidade, a massa aqui, ó, ela vai ser considerada o conjunto inteiro do corpo. O que eu quero dizer com isso? Vou desenhar um barco aqui, ó, para ilustrar para vocês o que eu estou falando. Ó. Aqui é a vela do barco, aqui é o barco e aqui é a água. Eu sei que eu não sou um desenhista, mas eu tento fazer o que eu posso, tá? Então aqui, ó, aqui é a água, vamos supor que esse barco está lá no mar. Então, tem uma porção de matéria lá no mar, flutuando no mar, que é o barco. Então, esse barco, ele tem matéria, então ele tem massa. Então, toda a massa total desse corpo é todo o barco e o que está inserido nele. Entendeu? Nesse barco, ele pode ser constituído de... o casco dele pode ser de metal, o mastro pode ser de madeira. Então, tem vários materiais que são constituídos um barco. Inclusive, no interior do casco tem ar. Então, assim, ó, todo conjunto desse corpo aqui, da massa total desse corpo, é o que constitui o barco. Então, vale dizer que é considerado como massa tudo que está nele. Até o ar, o casco, o mastro de madeira, tudo. Então, a somatória de todos os materiais que compõem o barco vai dar a massa. Exatamente isso. E essa massa total aqui ocupa um espaço, que é o espaço
que o volume é o espaço que o corpo ocupa lá no mar, naquele exato momento onde ele está flutuando lá, certo? Você tem que estar bem claro em mente que aqui, ó, na massa específica não existe isso, tá? Porque a massa específica, a massa é somente da substância pura. Não vai ser igual o barco aqui, que a massa total vai ser considerada tudo que está ali. O fator que envolve aquele barco ali. O ar, o casco, que é metal, a madeira. Não, ali é somente a massa pura da substância. E o volume que ela ocupa. Aqui não, aqui é a massa total que constitui o barco pelo volume que ele ocupa. Entendeu? Essa é a grande diferença, tá? Embora o resultado da densidade, da unidade de medida de densidade para os dois vai ser o mesmo. Tá? Porque foi estabelecido no Sistema Internacional de Medida, foi convencionado pela Sociedade Científica. Então, vamos apagar aqui, ó. E a gente vai dar continuidade agora aqui. Apagador. Tá, assim, pessoal, vai ter questões assim, ó, direto. Vou falar direto. Vai ter questões assim que vai dar a densidade em gramas por centímetro cúbico. E a questão vai pedir para que calcule a densidade, sendo que tu vai ter que transformar gramas por centímetro cúbico para quilogramas metro cúbico, tá? Que é de acordo com o SI, né? Unidade Sistema Internacional de Medidas. Então assim, ó, vamos pegar, por exemplo, 1 grama por centímetro cúbico. Ele representa 1 quilo por... Opa, aqui tem que botar o centímetro, senão não é centímetro. 1 quilo por litro, tá? O que eu quis dizer? Olha só, isso é uma representação, tá? Não significa que 1 grama é igual a 1 quilo, porque jamais será 1 grama igual a 1 quilo. Para ser 1 quilo, eu teria que ter 1.000 gramas aqui. 1.000 gramas é igual a 1 quilo. Mas nesse caso ele só está representando, né? A razão entre os dois aqui, ó, entre 1 quilo e 1 litro, vai ser a mesma razão de 1 grama com centímetro cúbico, certo? É isso que ele está querendo representar. Então assim, ó, 1 grama aqui, ó, para mim ter 1 quilo, 1 quilograma aqui, tá? 1 quilograma, eu vou precisar multiplicar por 1.000 aqui, ó. 1.000, ó, 1 grama vezes 1.000, 1.000 vezes 1 grama dá 1 quilo. A mesma coisa aqui, ó. 1.000 vezes 1 centímetro cúbico dá 1 litro. Veja bem, 1 centímetro cúbico, ele é igual a 1 ml. Olha que legal. Então eu sei que se eu tiver 1.000 centímetros cúbicos, eu vou ter 1.000 ml. E 1.000 ml é 1 litro. Entendeu? Então aqui, ó. Então, para mim ter 1 litro, eu tenho que multiplicar 1 centímetro em 1.000. Daí eu vou ter 1 litro. E olha só a representatividade. Ó, 1 quilo. 1 quilo por litro também representa 1.000 quilos por metro cúbico. O que eu quero dizer? Ó? Que a razão desse cara aqui sobre esse é a mesma razão desse sobre esse, que é a mesma razão desse sobre esse. Esse cara não é igual àquele, porque esse aqui é 1 quilo, lá é 1.000 quilos. Mas a razão representada aqui é a mesma para os três, tá? Então aqui, ó, para mim ter 1.000 quilos, eu tenho que multiplicar por 1.000 aqui, ó. Ó que bacana. Multiplicar por 1.000. Aqui da mesma forma, gente, ó. 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos. Agora, para ter 1 metro cúbico, quantos litros eu preciso? E agora? Precisa de 1.000 também. 1.000 litros, ó, vezes 1.000. 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque vocês vão ter que fazer, eventualmente, algum exercício que vai ter conversão de unidade de medida. E vocês vão ter que tá entendendo bem essa parte aqui, tá? Olha só, isso aqui é uma representação, tá? Então agora vamos tentar pensar num problema real aí que a gente pode comparar isso aqui.
Uma caixa d'água, por exemplo, uma caixa d'água. Uma caixa d'água, tu vai na madeireira lá, pede para ver uma caixa d'água de 1000 litros. Lógico que tu vai saber que 1000 litros tem, ó, se eu pego 1000 litros, eu tenho 1 metro cúbico. E eu sei que 1 metro cúbico tem 1000 quilos. Entenderam? É que assim, ó, 1 quilo de água é 1 litro. 1 litro d'água, de acordo com a densidade dela, que é 1 grama por centímetro cúbico, se eu tenho 1 grama por centímetro cúbico, que é a densidade da água. Eu vou botar aqui para vocês verem. Densidade da água, aqui, ó. Densidade da água. 1 grama por centímetro cúbico. Olha, note o seguinte, ó. Que se eu tiver 1000 gramas é 1 quilo, né? 1 quilo, 1 gramas por centímetro cúbico. Se tiver aqui 1000 quilos, eu vou ter 1 metro cúbico, 1 litro d'água, né? Se eu tiver, ó, 1 grama por 1 centímetro cúbico. Se eu botar aqui 1000 gramas, é 1 quilo isso aqui, né? 1 quilo. É 1 quilo, né? Então, essa densidade aqui ser 1 quilo por litro, ó. Porque aqui também, ó, se eu multiplico por 1000, eu multiplico 1000 aqui também, daí vai dar 1 litro, ó. Aqui vai ser 1000 centímetros cúbicos, cada centímetro é 1 ml. Então, olha só, 1 centímetro cúbico vezes 1000 vai dar 1 litro, quilo por litro. É exatamente aqui, ó, 1 quilo por litro. Da mesma forma, a representatividade vale para 1000 e metro cúbico. Então, vocês entenderam esse esquema aqui? Então, se vocês lá na madeireira, lá pediam, olha só o que vocês conseguem obter de informação de uma caixa d'água. Pede uma caixa d'água de 1000 litros, vamos lá e te mostrar. Tu já vai saber que aquela caixa d'água de 1000 litros, ela vai ter 1000 quilos, porque ela é 1000 litros equivale a 1000 quilos, porque cada litro é 1 quilo d'água, né? Então, se tem 1000 litros é 1000 quilos. E vai ter um volume de 1 metro cúbico. Olha que bacana. Se tu perguntar isso para o vendedor lá, quantos metros cúbicos, ele vai ter que saber. Se tu perguntar lá qual o peso de 1000 quilos d'água, vai ter que saber. Se ele não souber, daí tu explica para ele. Show, né? Então a gente já sabe alguma coisa aí, ó. Não... Eu vou simplificar isso aqui de um jeito mais rápido para vocês entenderem essa representação que eu fiz aqui, tá? Vou apagar aqui, ó. E não tá difícil até, né? Eu acho que tá mais ou menos, dá para entender. Olha só, lembra que lá na escola, lá vocês, na escola, lá no outro ano, vocês aprenderam sobre conversão de unidade de medida? Converter centímetros para metro, por exemplo. O que vocês faziam? Centímetro para metro, o que a gente fazia? A gente dividia por 1000, né? Não, fazia vezes 1000 aqui, ó. Desculpa. Eu quero transformar... Não, tá certo. Aqui, ó. Metro para centímetro é vezes 1000. Vezes 100, quer dizer, desculpa. Não é vezes 1000, é vezes 100. É dividido aqui, tá? Então, lembra que vocês faziam isso aí lá na escola, no primeiro ano lá? Vocês fizeram, eu me lembro. Eu não estava com vocês, mas todo o conteúdo programático ali de conversão, unidade de conversão de medida, vocês vão ter que ter isso aí. E provavelmente vocês já tiveram. Então, olha só o que acontece. Essa conversão aqui de metros para centímetro, vocês já tiveram. E nota que daí para transformar metro para centímetro é vezes 100. Centímetro para metro tem que dividir por 100. Então, o que acontece agora? Se eu botasse um 3 aqui, ó. Olha só. 3. O que acontece aqui? Acontece que agora eu levei o cubo. Tem agora centímetro cúbico, metro cúbico. Então, é volume agora. O que eu vou fazer aqui, ó? Nessas operações? Eu também elevo na 3, ó. Se eu levei 3 aqui e levei 3 lá, também tem que levar 3 aqui. No fator de multiplicação e divisão aí para conversão. Também tem que levar na potência cúbica lá. Então isso aqui vale dizer o seguinte, ó. 100 na 3 o expoente indica quantas vezes repete a base, né? 100 vezes 100 vezes 100. 100 vezes 100 dá 1000. Vezes 100, 1 milhão.
Olha só, então aqui, ó, metro cúbico a centímetro cúbico, eu tenho que fazer vezes 1 milhão. Pô, uma porrada de zero, ó, não termina mais, ó. Aqui é a divisão, então é dividido por 1 milhão. Entenderam? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é só para vocês saberem depois fazer a conversão. Se pedir de metros cúbicos para centímetro cúbico, vocês já sabem como fazer, tá? Eu vou ficar por hoje aí, por enquanto, nessa aula aí, que depois vai ter mais. A gente vai aprender sobre os teoremas aí, vamos falar sobre a lei de Steven, vamos entrar na hidrostática, vasos comunicantes, a gente vai falar sobre o teorema de Pascal, de Arquimedes e outros teoremas aí mais para frente, tá? Por enquanto a gente fica por aí e até mais, pessoal, e vamos nessa!